Alô, 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 vocês estão me ouvindo? Muito bom dia. Como é que vocês estão? Mega bom dia, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Me sinaliza aí se o áudio tá ok, se a imagem tá ok, tá tudo tranquilo? Sei que tem gente aí que já está na sala assistindo nossa aula. Me sinaliza no chat aí, por gentileza, turma, se tá tudo certinho. Me sinalize, me sinalize. Que eu não sei, deixa eu conferir. Pera aí. Vamos conferir. Tá, o áudio tá ok. Então, beleza, como é que vocês estão? Vamos iniciar, turma, vamos iniciar no horário, tá? E nós vamos trabalhar. Detalhe, esse edital da Caixa Econômica, ele tem muita coisa em comum com os editais que estão em aberto, perfeito? Então, eu aproveito o conteúdo de matemática financeira, que é comum a esses editais, para a gente comentar, tá, menina Luma? Porque aí aproveita e realmente ajuda vocês. Porque no conteúdo, menina Luma, de matemática financeira, como a gente tem juros compostos, e a ideia de juros compostos é juros sobre juros, a gente tem progressão geométrica. A gente já viu em aula progressão aritmética, mas a gente não viu progressão geométrica para essa playlist que é da Caixa Econômica, tá? E aí mais para frente já começa a divergir, tabela price, saque, que é sistema de amortização, juros simples, juros compostos. Oi, Rúbia, bom dia. Ana Luísa, bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora começar? Então vamos lá, ó. Turminha, pessoal que chegou depois aí lá no futuro, segue lá no Instagram, tá? Professor Ian Ribeiro. Segue o nosso Instagram do Monster também. Então todo o cronograma do dia você vai encontrar exatamente aqui. Você cai direto no atendimento, você tem acesso lá ao dia que a gente vai ter de live, então vale a pena. Bom dia, Matheus. Você está bem, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, tá? Tamo junto. Ô, Teu, você já escaneou esse QR Code que tá aqui? Não, meu Deus, Matheus. O que você tá fazendo, Matheus? Vamos lá. Ô, Teu, hoje a gente vai ver essa parte, porque nas próximas aulas, em relação à matemática financeira, a gente vê juros simples e juros compostos, mas eu vou deixar registrado, progressão aritmética já foi, falta progressão geométrica, que é a base de juros compostos. Perfeito? Vou deixar aqui. E a gente vai trabalhar. Bruno perguntou assim: Ian, vai ter live de geometria espacial para PMMG? Vai, Bruno, vai, tá? Essas lives, Bruno, principalmente elas vão acontecer na mentoria, tá? Você tem acesso, Bruno, à assinatura do Monster? Lá eu consigo trabalhar um pouco mais aprofundado essa parte de geometria espacial, mas vai ter sim, tá? Ô, João, pois é, João, tem que ter, João, João, você tem que mandar mensagem, João, manda mensagem lá no Instagram do Monstro, fala assim, ó, live pra PMPA, raciocínio lógico, cadê? Bota lá, que aí a gente vai, tá? A gente, tô seguindo o que eu recebo de cronograma, mas verdade, a gente começou bem, depois deu uma parada. Infelizmente não, mas ô Bruno, vai ter. Vamos lá. Brunão, o que acontece aqui, ó? E se você perceber, Brunão, na última prova da PM de Minas, caiu uma questão de progressão geométrica, tá? Era a última questão da prova. É um conteúdo aí fortíssimo para cair novamente. Se eu chego aqui, Ana, e faço isso daqui, ó, e eu te pergunto qual é o próximo número que está naquele lugar da interrogação.
Ana falou assim, professor, estudando para o CFO Espírito Santo, dá para fazer PM soldado tranquilamente? Dá. Inclusive, Ana, você vai ver além do conteúdo de PM soldado. Então, você vai estudar tanto para, né, para o CFO, você vê coisas a mais e vê a parte de soldado também. Dá tranquilamente. Só saiba que você vai ver coisa a mais, tá? Então, tá bom. Brunão falou assim, Ian, no lugar da interrogação, o valor é 32. Ana falou 32. Nesse caso, Ana, você está percebendo um padrão. Concorda que você percebeu que sempre de um número para o outro, eu estou sempre multiplicando pelo mesmo valor. Então, tem algumas coisas aqui importantes, tá? Percebe que é a mesma multiplicação, percebe que eu estou tendo uma sequência numérica, percebe que então tem um padrão nisso daqui? Perfeito. Então, toda vez que a gente fala sobre uma progressão geométrica, menina Luma, toda vez que a gente fala sobre uma progressão geométrica, a gente tem que ter essas características em mente. Perceba. Você vai se deparar com uma sequência numérica. Ué, Ian, eu não posso ter uma letra. Olha aí, tá vendo? Cristina falou assim: serve para PMMG? Serve, Cristina. Serve, tá? Pode ficar porque vai ajudar. Ana pode me perguntar assim: ah, mas eu não posso ter uma letra na minha sequência? Pode. Só que, Ana, consequentemente, essa letra ela vai representar um número, beleza? Você não tem uma progressão geométrica só de letra. Aí seria sequência lógica, que seria aquela situação da Guarda Municipal de Serra. Lembra que a gente tinha um X, um Y e um Z? Aquilo tem um outro padrão, envolvendo só letra e aqueles números lá, mas enfim. Você tem isso aí. No caso da PG, é uma sequência numérica. Só que muito cuidado aqui com algumas coisas, ó. Cristina, apesar de ser uma sequência numérica, os números, eles podem ser chamados de termos. Perfeito? É muito comum você encontrar enunciado onde você fala assim, olha, o termo localizado em tal posição. Então, associe a partir de agora, Cristina, que termo é número. Perfeito? Então, esse 2 aqui, eu sei que ele é um número, mas a partir do momento em que ele faz parte de uma PG, ele é um termo. Entenda que por ser uma sequência, existe uma ordem, correto? Ô, Ana, os termos, portanto, ocupam uma posição. Beleza? Começa a entender essa construção, porque realmente vai fazer muito sentido. Cristina, quando eu falo assim, olha, tá vendo o número 4? Ele é um termo. Ele ocupa uma posição. E detalhe, tá, turma? Não inicia do zero, não, porque às vezes a gente acha que a construção de uma sequência numérica, de uma PG, ele começa na posição de número 0. Não é. A minha sequência de progressão geométrica, ela começa sempre da primeira posição. Perfeito? Olha o que a gente está vendo. Mateus, sequência numérica, onde os números são chamados de termos e os termos eles ocupam uma determinada posição. Essa posição inicia da número 1. Só que tem algo que é muito mais importante do que esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Qual que é? Ô Luma, tá vendo que tem um padrão? Qual que é o padrão? Esse aqui, ó.
a gente sempre multiplica por uma parcela, aqui dá, fixa. Você percebe, Matheus, que é sempre a multiplicação por um mesmo valor? Esse mesmo valor, ele recebe um nome, tá? A partir de agora, a gente vai chamar isso daqui de razão. É a razão de uma progressão geométrica. Então, toda vez que você ler ou ouvir a palavra razão, saiba que é aquele valor que sempre está sendo multiplicado. O anterior vezes um valor. O anterior vezes um valor. Perfeito? Então, aqui, Cristina, nessa progressão geométrica, a nossa razão é igual a 2. Só que fica muito na cara que a gente está sempre dobrando. Só que nem sempre, Luma, a gente vai ter como encontrar olhando o valor da razão. Perfeito? Então, a primeira competência que a gente já vai aprender a calcular é isso aqui, ó. Como calcular uma razão. Existe a possibilidade, Ana, de você, a partir de qualquer PG, então você tem facilidade, teu. A partir de qualquer PG, você encontrar esse valorzinho que você está multiplicando. Como que você vai fazer? Simples, tá? A razão, ela é calculada dessa forma, ó. É o sucessor dividido pelo antecessor. Perfeito? Só que, cuidado, porque quando eu falo antecessor e sucessor, não é naquela perspectiva, ô Rúbia, de qual é o sucessor do 2, o 3, e o antecessor, o 1. Não. Essa perspectiva aqui, ela é construída em cima da PG. Perfeito? É olhando os valores. Como que a gente vai fazer? Observe, ó. Lembra que no nosso exemplo era isso aqui, Bruno. 2, 4, 8, 16. Perfeito? Olhou, você sabe que é 2. Mas pensa comigo agora, ó. Pega o 16. Quem é o antecessor a ele na minha progressão geométrica? Não é o 8? Faz a divisão do da frente pelo de trás. Se você divide 16 por 8, a divisão dá 2. Ô, Ana, se você divide 8 por 4, a minha divisão dá 2. Se você divide 4 por 2, a minha divisão dá 2. Isso você pode fazer para qualquer progressão geométrica. Basta dividir o valor que está na frente pelo valor anterior a ele. É isso que eu falo sucessor e antecessor. Perfeito? Alguma dúvida nessa construção? Ana, Rúbia, Bruno, me sinalize aí se existe alguma dúvida nessa construção aqui. De boa? Perfeito? Pode seguir? Então tá bom. Tá bom? A gente vai ver uma classificação e a gente vai ver uma construção de um modelo de questão que pode cair em qualquer prova que tenha no edital progressão geométrica, Caixa, PM de Minas, tá? Você tem aí vários editais de todo tipo que tem progressão geométrica, sequências em geral. Perfeito? PA, não se faz isso, né? Ana, no caso da progressão aritmética, não é a divisão.
No caso da progressão aritmética, lembra, é sempre soma, correto? Você sempre está somando o mesmo valor. Na progressão aritmética, a razão é a subtração. Então, você pensa sempre na operação contrária. Se na PA é sempre a soma de uma parcela fixa, a razão é a subtração do sucessor pelo antecessor. Se na PG é a multiplicação, como que eu encontro, então? A divisão. Da frente pelo de trás. E quando te dá apenas, por exemplo, o terceiro termo e o último termo. Cristina, você está falando assim, quando te dá o terceiro termo e o último termo, como que você encontra a razão? É essa a sua pergunta? Tipo assim, eu tenho o terceiro e eu tenho o último, mas a questão está me pedindo a razão. Seria isso que você, tipo assim, essa é a pergunta? Que aí a gente parte dessa ideia, tá bom? Então, enquanto a Cristina vai falando, eu vou escrevendo aqui. Turma, entenda uma coisa aqui, ó. Uma vez que você tem o valor da razão, você tem como classificar uma PG. Perfeito? Mateus, vamos classificar uma PG? Beleza. Cristina, nesse caso, você vai partir do termo geral. Você aprende que o termo geral de uma PG é assim, ó, n-1. Só que como você tem o terceiro termo, você escreveria dessa forma, ó, n menos k, onde k é qualquer termo que você tem aqui. Então, a sua resposta, ela está aqui. Como que eu encontraria a razão? A partir do termo geral, que eu explico já já. Mas você faria dessa forma, perfeito? Turma, a classificação, ela é dada da seguinte maneira. Eu posso ter uma PG que é crescente, beleza? E a gente já vai fazer uma questão que envolve razão e PG crescente. Eu posso encontrar uma PG que é dita como decrescente. Eu posso encontrar, Ana, uma PG que é dita como constante, perfeito? E eu posso encontrar também alguma alternativa onde ele fala que sua progressão aritmética ela tem essa característica, que é chamado de oscilante. Sim, não, a gente vai fazer, Ana, a gente vai fazer, tá? Por parte, porque assim, no caso da progressão geométrica, primeiro a gente vê razão, classificação, faz uma questão de encontrar a razão e classificação. Depois a gente parte para a progressão geométrica, no sentido de termo geral, mas a gente vai ver, tá? Vou te mostrar um modelo que envolve isso aí. Ô, Ana, ó, observe, a sua PG, para ela ser crescente, a gente tem que considerar que a razão é maior do que 1. Ué, não tinha que ser maior do que 0? Não, tá? Para ser crescente, a razão ela tem que ser maior do que 1. Que é o caso, Bruno, do que a gente viu ali, ó. Lembra? Razão igual a 2. Ponto. Uma vez que você já tem esse valor, você consegue classificar. Como que a gente acha que é uma PG decrescente? A gente tem o intuito, Ana, de achar que a PG decrescente é sempre negativa. Pô, ele está decrescendo, então ele tem que ser menor do que 0? Não. Muito cuidado, porque nessa classificação aqui, ó, a PG, para ela ser considerada decrescente, ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Isso aqui é uma inequação dupla, tá? A maneira como você vai ler é isso aqui, ó. Maior que 0, mas ao mesmo tempo ela tem que ser menor que 1.
Cristina vai falar, Ian, como que ficaria um APG desse jeito? Assim, ó. Vamos pensar o contrário? Meio. O que está acontecendo aqui, Ana? Ana vai falar assim, ó, Luman. Ô, Ian, é a metade. Mas aqui a metade não é uma divisão? Você não falou que é sempre uma multiplicação? Mas pensa comigo. Eu posso escrever a metade como uma multiplicação por meio. Concorda que vai dar um valor decimal? Esse valor decimal teu, meio, não está dentro do intervalo de 0 a 1 e você percebe que ele está caindo, mesmo que por a metade, mas ele está no formato decrescente. Como que ela seria, então, oscilante ou constante? Ó, constante, Bruno, é sempre quando a razão é igual a 1. E aí você percebe que a sua progressão geométrica ela não vai mudar. Ué, Ian, mas é uma PG? É, porque percebe que você sempre está multiplicando pelo mesmo valor. Só que esse valor ele não muda a minha PG, porque é 1. Por isso que a gente fala constante. E oscilante é quando é menor que 0. Quando é menor do que 0, olha que interessante, ó. Mateus, o que está acontecendo aqui? Ian, o sinal ele está mudando do positivo para o negativo. Exatamente. Ó, positivo, negativo. Positivo, negativo. Se você realiza, Ana, essa divisão aqui, dá menos 2. Ao multiplicar menos 2, depois por menos 2, depois por menos 2, percebe que ao longo do processo, você vai fazer o quê? Um jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Aí volta, negativo. Beleza? A gente tem essa classificação. Alguma dúvida até aqui? Me sinalizem aí se existe alguma dúvida. Que eu vou jogar uma questão, a gente vai indicar como que você faz, tá? Para poder continuar o processo, para a gente ir para a questão que Ana e Cristina comentou em relação ao termo geral. Tranquilo até aqui, turminha? Pode seguir? De verdade? Perfeito? Então, beleza. Vamos seguir. E eu vou mostrar uma questão para vocês agora, tá? O que aconteceu, Teu? Você não conseguiu entender? Não conseguiu entender, Mateus? E agora? Aí tava muito bom. O que eu acho engraçado, você sabe o que é o Teu? É porque acontece assim agora, ó. Olha a questão. Aí eu falo assim. A questão ela diz assim, ó. Sabendo que a sucessão x menos 1, x mais 2 e 3x, ela é uma PG crescente, determine x. Aí o que eu acho interessante, ó, Cristina, porque a gente vem com PG muito simples, e de fato a gente tem que colocar no sentido assim, didático, certo? Para entender o que está acontecendo. Aí a gente já vai para um exercício desse, e aí já tem aquele susto. Pô, mas espera aí, como que eu vou resolver isso? Vamos lá. Ó, vamos juntar o que a gente viu. Teu, tá vendo que ela é uma PG crescente, perfeito? Se ela é uma PG crescente, a minha razão ela tem que ser o quê? Maior do que 1. Eu já sei que isso vai acontecer. Ela vai ter que ser maior do que 1. Mas a pergunta é, como que encontra o valor de x? E agora? Beleza. Teu, ó para você ver que às vezes o básico que a gente estava fazendo vai te ajudar. Observe. Não é multiplicado por 2? Lembra que eu falei que a razão
ela dá sempre o mesmo resultado? Se eu chego aqui, Teu, e faço assim, ó, 8 dividido por 4. Isso daqui não tem que ser numericamente igual a 4 dividido por 2? Porque essa divisão, ela sempre vai gerar o que para nós? A razão. Beleza, certo? Tá vendo que você tem 3 termos aqui, ó. 3x, x mais 2 e x menos 1. O que eu vou fazer? Se eu divido 3x dividido por x mais 2, isso daqui tem que ser numericamente igual a quem? A x mais 2 dividido por x menos 1. Isso daqui, Ana, de verdade, é uma questão clássica de PG envolvendo o cálculo de razão e também a classificação. Perfeito? É assim que a gente vai fazer. Agora, vamos lá. Até aqui, entenderam que eu estou fazendo o da frente dividido pelo de trás? Tem que ser igual o da frente dividido pelo de trás, dentro da minha progressão geométrica. A dúvida que surge aqui é assim: e agora, Ana? O que eu vou fazer? Como é uma igualdade, turma, eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, questão difícil, né? Como é uma igualdade, eu vou fazer o quê? Multiplicação cruzada. Lembra que essa multiplicação cruzada, ela não é aquele negócio que a gente chama, ó, Teu, cruz credo? Não é um negócio que a gente fala multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos? Perfeito. Você vai cair aqui, ó, 3x, que multiplica x menos 1, igual x mais 2, que multiplica x mais 2. Multiplica x mais 2. Exatamente. Exatamente. Eu tô falando, gente, porque realmente esse tipo de questão ele cai, tá? Infelizmente, Teu, o que você faz agora? Você vai fazer, ó, a distributiva. Ou seja, você vai fazer a multiplicação de todo mundo. Beleza? Observe. 3x vezes x. Vai ficar assim, ó. 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1. Menos 3x. Igual. Ana, faz a multiplicação, o chuveirinho, distributiva. Exatamente, Teu. X vezes x. X ao quadrado. X vezes 2. Aí você vem aqui, ó, mais 2x. Vai para o segundo. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. Exatamente. Me situa. Até aqui, alguma dúvida? Pode falar, gente, tipo assim, de verdade. Porque passou a envolver letra, meu irmão, o nível de dificuldade de assimilar aumenta. O que a gente vai fazer aqui? Por enquanto, eu não vou mexer em nada na esquerda. Perfeito? Aqui eu consigo juntar 2x mais 2x, Teu, 4x. É você pensar que o x é uma laranja. 2 laranjas mais 2 laranjas, 4 laranjas. Então, ficaria assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Beleza? E agora?
Turma, percebe que você tem um x ao quadrado. Puxa na memória. Ana, 8º ano, 9º ano. O que você mais fez durante a 8ª série, o ano inteiro? Quando você tinha um x ao quadrado, delta e Bhaskara. Esse tipo de questão, teu, normalmente você vai cair para resolver uma equação do segundo grau. É extremamente normal você fazer uma equação do segundo grau nesse tipo de questão. Eu vou fazer o seguinte, a única coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar esse 3x ao quadrado e esse menos 3 e passa todo mundo para lá, porque tem que ser igual a zero um dos termos. Quando vocês aprenderam a equação do segundo grau, você viu um tal de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Sempre vai ter um igual a zero. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, Ana, e vou jogar para lá. Só que ele vai com o sinal trocado, sempre assim. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 4x mais 4. Não mudei. Quem que veio para o lado dele? Menos 3x ao quadrado mais 3x. Exatamente. Joguei todo mundo para um lado só. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A zero. Porque eu joguei todo mundo para um lado. O que você faz agora? Dá para juntar, ó. 4x com 3x. E esse menos 3x ao quadrado, eu somo com isso. No final de tudo, eu vou querer que vocês façam isso aqui, ó. Menos 2x ao quadrado, mais 7x, porque eu juntei 4 mais 3, mais 4 igual a zero. Perfeito? Só para recapitular um ponto. Esse sinal que está aqui é positivo, tá? E é 1x ao quadrado. Isso daqui é menos 3x ao quadrado. Então, você vai pensar 1 menos 3 menos 2. É como se você estivesse devendo, perfeito? Só dá uma olhada, porque por isso que ficou menos 2x ao quadrado. Pronto. Aqui eu não vou continuar, tá? Só vou indicar assim. Eu quero que vocês façam, de verdade, para a gente continuar, para a gente fazer o termo geral, porque a questão basicamente ela está feita. Próximo passo que vocês vão fazer no caderno, e depois vocês me falam o valor, é isso aqui, ó. Calcula delta, b ao quadrado menos 4ac, e encontra o valor das raízes, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Perfeito? Pega os valorizinhos ali e substitui. Lembrando que o a, o b e o c são esses valores, tá? Eu quero que vocês continuem a partir daqui. E a dúvida que tiver, vocês podem me mandar no Instagram. A questão, basicamente, ela acaba aqui, ó. Fora isso, é achar o valor de x no delta e Bhaskara. E você já tem a questão pronta. Porque ele pede o valor de x. Lembra lá? X. Como que você encontra o x? Aqui agora é fazer delta e fazer Bhaskara. Beleza? Você tenta fazer, Teu? E você me sinaliza? Ô, Ana, você tenta fazer? Cristina, você tenta fazer? Gente, vocês percebem um ponto interessante? Porque, tipo assim, ó. o que eu acho peculiar. Cristina, quando a questão, ela... Pode perceber em live. Quando a questão, ela começa realmente... Porque, infelizmente, é assim que cai esse modelo de questão. A live tá lá. 15, 16, 17 pessoas. Moço, começou a aumentar o nível. Cai. Mas é isso que eu vou te falar. A sacada, gente, é o que Davi sempre fala. Aprovação não é disciplina específica, não. Porque matéria de direito todo mundo vai saber. Matéria lá de conhecimento bancário todo mundo vai saber. Quem que aprova? Português, matemática, informática. Você percebe que a maioria dos candidatos, Cristina, Teu, Ana, vai ter ou não vai ter dificuldade nesse tipo de questão? Vai ter. E é muito mais fácil na cabeça da pessoa
estudar aquilo que ela tem facilidade do que enfrentar essa barreira da matemática para poder avançar. Beleza? Eu não vou chegar para Matheus e falar assim, Teu, o que cai é você ter lá 2, 4x. Qual é o valor de x na PG? Não, mano, você sabe que tá dobrando aí. Você tá olhando, você tá dobrando. O que é cobrado com razão? Letra. Isso aqui. Mas a construção é sempre assim. E ponto. Você vai cair em uma equação do segundo grau. Dificilmente você cai na equação do primeiro grau. Isso aqui é meio que normal. Tá bom? Sinaliza para nós, Teu, se você conseguiu resolver. E você me fala o valor de x que você encontrou. E substitui lá, tá? E substitui na PG. Vamos lá? Cristina, lembra que você me fez uma pergunta? E Ana também. Que era em relação a ter um determinado termo último, encontrar razão. O que acontece? Ó? Tanto a PA quanto a PG, ela apresenta uma estrutura genérica, tá? Como assim? Construção comum. Ela é dada dessa forma. Ó. E um AN. Perfeito? O que acontece? Primeira coisa, ó. O númerozinho que fica aqui embaixo, ele indica a posição do número. E lembra que número é termo. Beleza? Esse valor de A é uma representação de um termo qualquer, ou seja, um número. Então, quando eu coloco, Cristina, A1, de maneira geral, eu estou te indicando o quê? É um número, um termo na primeira posição. É um termo na segunda posição, terceira. Lembra que sempre de um termo para o outro, eu não estou multiplicando a razão? Isso aqui vai continuar existindo. E eu posso chegar em um termo qualquer. Então, esse N aqui, ó, é o que a gente chama de enésimo termo. O N ele pode ser qualquer número. Ah, Ian, eu quero o termo na posição 80. Posição 80. Então, é o A80. Tá? Entenda que o N é uma posição qualquer. Normalmente é dada a última, tá? E a questão ela indica. Vamos entender uma coisa. Existe uma maneira de você encontrar qualquer termo de uma progressão geométrica. Como que eu encontro? A partir do termo geral. Esse termo geral, ele é uma equação que permite você encontrar qualquer elemento. É dado dessa forma, n menos 1. Ana, o AN, quem é o AN? Vai ser um termo qualquer da PG. A questão ela vai te fornecer ou pedir, beleza? Entenda que esse A1 é o primeiro termo. Esse Qzinho que está aqui, ele é quem? A razão. Quem que é esse N que está aqui, teu? É a posição do AN. Percebe que o termo qualquer, ele ocupa uma determinada posição. Então, se eu digo A80, é uma quantidade na posição 80. O N é 80. O AN é a quantidade. Porque, às vezes, a gente confunde. O AN que está aqui é a quantidade que você vai colocar. Perfeito?
É essa equação que a gente vai utilizar. E ela é uma equação que você pode observar a presença de juros compostos. Parte daqui também. Porque é juros sobre juros. Beleza? Vamos resolver uma questão partindo do termo geral? E aí já sana a dúvida também que vocês tiveram no início, tá? Vamos resolver. Tranquilo até aqui? Teu, Ana Cristina, Rúbia, Luma. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Ó, vamos resolver essa questão aqui agora. A nossa questão, um exemplo prático, tá? Ela diz o seguinte: numa PG de 4 termos, ele fala, né, que a razão é 5 e o último termo ele é 375. O primeiro termo dessa progressão geométrica vale quanto? Vamos lá. Nessa situação, Ana, você vai utilizar o termo geral, tá? Porque ele está relacionando um termo qualquer, primeiro termo, razão e quantidade. Então, você parte desse princípio aqui, ó. A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Quem é o AN? Lembra que o AN ele não representa uma determinada quantidade? Qual é essa quantidade? Aqui, ó. Perfeito? Se você observar a construção da questão, ele não fala que a PG tem 4 termos. Então, consequentemente, ele vai ter o A1, o A2, o A3 e o A4. O último termo não é 375? Então, essa quantidade é 375. Só que eu preciso lembrar que ela ocupa qual posição? A quarta posição. Então, eu venho aqui, ó, e coloco 375. Igual. Eu tenho o valor de A1? Não. É exatamente o que eu vou descobrir. A1. Eu tenho a razão? Tenho, que vale 5. Quem é o valor de n? Turma, o último termo não é 375? Em qual posição ele está? Na quarta posição. Então, esse n aqui, ó, é 4 menos 1. Eu vou fazer isso aqui, ó. 375 igual ao A1 vezes 5 ao cubo. Vale a pena relembrar que isso daqui é uma potência. Ô, Rúbia, no caso da potência, o número que fica em cima é o expoente, o número que fica embaixo é a base. Não é que você vai multiplicar 5 vezes 3. Nesse caso, você vai multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes, porque é o expoente. 125. 375 igual ao A1 vezes 125. Perfeito? Como esse 125 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Nessa divisão aqui, a gente já consegue encontrar, Bruno, o valor do primeiro termo. 125. Quanto que vale? 3. Perfeito?
Essa é a resposta. Aí, se você quisesse continuar a construção da PG, você poderia, porque eu sei que aqui é 3. Lembra que sempre de um número para o outro eu vou multiplicar pela razão. Então, aqui é vezes 5. 15. Vezes 5. E vezes 5. Tá bom? Normalmente pode acontecer também dele pedir assim, ele te dá isso aqui tudo, mas ele pediu o segundo termo, que é o que a situação poderia pedir, tá, Cristina? Mas nisso aqui, você poderia jogar para o primeiro termo e ir multiplicando, porque são muito próximos. Essa última divisão, ela me quebra, como sem calculadora. Beleza. Vamos pensar no seguinte. Quer ver? Se eu fosse... Oh, por 125. Ô, Cristina, numa situação dessa, é mais fácil você pensar assim. É mais fácil você pensar assim, ó. 125. Coloca 125, ó, vamos só pensar. 125 maior que 100. Se é maior do que 100, poxa, 3 vezes 100, 300. Maior. Então, ao invés de dividir, é melhor você jogar para multiplicação. Por exemplo, 125, se você falasse assim, não, Ian, 125 vezes 2, 250. Poxa, tá menor. Peraí, então não é por 2. Vezes 3. Porque a divisão, ela é o inverso da multiplicação. Quando você pega vezes 3, você vai perceber que dá 375. Então, ao invés de jogar para a divisão, joga para a multiplicação para ver se esse valor ele bate. Resto zero. Porque, de fato, você pode talvez travar na divisão. Não trava na divisão, pensa na multiplicação. Você pode pegar as alternativas e multiplicar. Poxa, 125 vezes 1 dá 375? Vezes 2 dá 375? Vezes 3 dá. E vezes 4 passa. Tipo assim, você pensa no contrário. Entendeu? Vamos lá. Ó, pra gente finalizar, tá? Teu, ele fez a equação do segundo grau. Teu encontrou o delta e o Bhaskara. Olha isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Teu encontrou o delta e o Bhaskara. Deixa eu duplicar isso aqui. E eu queria que você tirasse um print, tá? Tipo assim. Não estranhe isso aqui não, tá? Não estranhe isso aqui não, ô Lucas. Ó, Mateus encontrou. Fez a equação do segundo grau. x1 menos 2. x2 deu menos 12. Próximo passo, teu, pega os valores e substitui na progressão geométrica, porque não acabou aí não. Você tem que pegar o valor de x e jogar aqui dentro, ó. Menos 2, aí ficaria assim, ó. Ixi, pior que isso aqui, vou ter que apagar aqui embaixo. Essa aqui deu uma desanimada no 6, não deu? Deu. Eu senti que deu uma desanimada em vocês isso aqui, mas de verdade, gente, tipo assim, isso aqui é um ponto que vocês precisam abrir a mente, tá? Isso cai. Infelizmente, isso aqui cai. Lembra que foi construído assim, ó. X mais 2 e 3x. Pega o primeiro valor, substitui. Ficaria menos 2 menos 1.
menos 2 mais 2. E aqui, menos 2 vezes 3. Não, 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 3, 0, menos 6. Percebe uma coisa, tá? Percebe uma coisa. Se eu substituo o valor por menos 2 da maneira como está aqui, é uma progressão geométrica, só para a gente fechar. Esses valores aqui, ó, menos 3, 0 e menos 6, é uma progressão geométrica? Não. Não tem nenhum número que eu multiplico para dar do menos 3 para 0, do 0 para o menos 6. Agora, quando você substitui aqui, lembra que deu um menos 12? Ó, menos 12, menos 1. Menos 12 mais 2. 3 vezes menos 12. Menos 13. Menos 10. Menos 36. Você tem que substituir os dois. Deu esses valores mesmo, teu? Você tem que substituir os dois valores e encontrar, tá? O menos 2 não forma PG. Resolve por Bhaskara para a gente ver. Menos 2x ao quadrado mais 7x mais 4. Ana, só vou deixar indicado que o horário já tá chegando, tá? Ó. Menos 2x ao quadrado mais 7x mais 4 igual a 0. Beleza? Rapidão. Aí ficou desfocado. Vai ficar assim, ó. Delta 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta 49. Isso aqui vai dar positivo, tá? Vai dar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Então, mais 32. Perfeito? Isso aqui dá 81. 81 tem raiz. Menos b, aí fica menos 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 81 dividido por 2a. Não, delta não dá 25 não, Teu, porque o valor de a é negativo, tá? Então, você faz um jogo de sinal aqui. Menos 7, mais ou menos. Raiz quadrada de 81, 8. Dividido por menos 4. Faz a soma, faz a subtração. Quem é o x1? 1 sobre menos 4. Quem é o x2? Menos 15 sobre menos 4. Que, na verdade, fica positivo. Aqui sim dá os valores, tá? Substitui lá na equação, no caso, na nossa progressão geométrica, tenta fazer, no lugar de x, coloca esses valores, que aí agora dá certo. Perfeito? Tranquilo? Qualquer dúvida, de verdade mesmo, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no Instagram, que eu sei que é dificuldade. E é mesmo, Teu, é de 64. Verdade, verdade. 9. É 64 que dá 8. Me perdoa, fiz rapidão. Então, aqui vai ficar 2 menos 4, menos 1 sobre 2, menos 16 sobre menos 4, que dá 4. Beleza? Perdão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no Instagram. Tentem fazer essa questão. Tenta fazer essa questão. Perfeito? Show de bola? Turminha, obrigado, tá? Por vocês terem me acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Matheus, obrigado por você ter participado. Seja muito bem-vindo, tá? Você acompanhar nosso trabalho. Cristina,
tenta fazer a questão de novo. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá. Acompanha nossas lives, tá? Lucas, acompanha nossas lives também. Tá bom, Ana? Muito bom ter você de novo aqui, porque você tava aqui ontem, tá aqui de novo. Brunão também. João, cobra lá. Live PMPA, revisão. Rubia Luma também. Perfeito? Segue nosso trabalho lá, segue o Instagram do Monster. Tranquilo? Qualquer dúvida pode mandar. Show de bola! Aqui é Monster, tudo nosso, nada deles e fui!